Boa tarde, meu nome é Raine. Meu é Carol. Estamos aqui dando continuidade ao trabalho História do Brasil e a gente vai falar um pouco sobre documentos, fontes sonoras. Documentos e fontes sonoras, música e canções. Documentos e fontes sonoras, gravações, discursos, canções, músicas, depoimentos orais usados para o estudo de um fato. Gente, documentos e fonte sonora é feito como uma gravação, um discurso, um depoimento, ou uma canção ou uma música. Nós vamos dar um exemplo. O rei Roberto Carlos fez essa música Como é Grande o Meu Amor por Você, como um depoimento para sua esposa Maria Rita, que já se faleceu. Obrigada, esse é o nosso trabalho. Eu irei deixar uma mensagem. Todos que quiserem participar, vem aqui na frente. Nunca feche os olhos para o mundo, pois há alguém no mundo que espera pelo brilho do seu olhar. Eu vou fazer a minha reflexão. Eu entendi que a gente nunca deve fechar os olhos para o mundo, porque uma hora o mundo vai esperar pela nossa esperança, pela nossa paz, pela nossa ajuda. Eu entendi que a gente nunca deve fechar os olhos para as pessoas que mais amam a gente, porque vai que um dia a gente precisa dela e ela também não vai fechar os olhos para a gente. Eu entendi que quando uma pessoa nos pede ajuda, a gente não pode negar essa ajuda, porque um dia a gente também vai precisar dela. Eu entendi que nós nunca devemos fechar os olhos para o mundo, porque o mundo tem muito brilho. Eu entendi que a gente nunca pode fechar o olho para o mundo, porque sempre vai ter algumas pessoas que vai esperar pelo brilho do seu olhar e pela sua ajuda. Porque a gente sempre necessita de ajuda de algumas pessoas quando a gente está com um problema. Então, essa pessoa pode querer algum dia pedir a sua ajuda. Então, nunca feche os olhos para o mundo, porque essa pessoa vai te esperar. Eu entendi que a gente nunca deve fechar os olhos para uma pessoa que vai que ela necessita, né, de verdade. Eu também entendi que se a gente precisa dela, ela vai falar, puxa, como que aquela pessoa não me ajudou e agora ela vem pedir ajuda para mim? Eu entendi que a gente nunca deve fechar os olhos para as pessoas, porque essas pessoas que vão nos ajudar. Eu entendi que a gente não pode fechar os olhos para ninguém, porque quando você for pedir uma ajuda, ele também vai negar. Obrigada, essa foi a nossa mensagem. Boa tarde, meu nome é Evelyn e eu vou falar um pouquinho sobre a história do Brasil. Quando os portugueses chegaram até os brasileiros, já tinham habitado os indígenas. Daí assim foram atraídos por coisas, objetos, etc. 24 de maio, os portugueses foram atrás de abrigos, porque eles não conseguiam dormir no barco, né? Porque a viagem era muito longa. Um desses navios se perdeu pelo litoral da Bahia, porque um ia para um lugar, outro ia para outro, e assim foram se perdendo no litoral. A primeira missa foi celebrada com Frade Henrique de Coimbra, no dia 26 de julho. 31 de julho. Eles chegaram a Lisboa e foram chamados de herói, mas umas pessoas não acreditaram que eles fossem herói por causa que eles não foram atrás de outros navios. Mais alguma coisa?
1945. Em 1904, São Paulo já contava com 83 automóveis. A fotografia fazia nascer os álbuns de família. Boa tarde, meu nome é Mariana e da minha amiga Natália. Nós também iremos contribuir um pouquinho com a história do Brasil. Eu vou falar um pouquinho sobre o século XX. O século XX foi um século marcado por grandes acontecimentos, como a Guerra Mundial, o genocídio e a Guerra Nuclear. A Guerra Mundial foi de 1939 a 1945. Em 1904, São Paulo já contava com 83 automóveis. A fotografia fazia nascer os álbuns de família. O cinema dá seus primeiros passos. No século XX, descobriu a penicilina. O Pelé era o jogador do século. No século, descobriu a guitarra. No século XX, as pessoas tinham costume ter bastante filhos. Boa tarde, meu nome é Luiz Guilherme e eu vou falar um pouquinho sobre geógrafos. Geógrafos, o que eles fazem? Descrevem a superfície da Terra e analisam as distribuições das populações. Eles trabalham como geólogos, engenheiros florestais, etc. Eles trabalham em dia em 40 horas semanais. O salário dele deve ir para profissionais experientes, ou o valor deve ir a R$1.000 a R$2.500. Uma salva de palmas para o Luiz Guilherme. Boa tarde, meu nome é Victor. Nós também vamos contribuir um pouco com a história do Brasil. Os imigrantes, como vocês podem ver, tem vários imigrantes. E esses imigrantes são os italianos, os japoneses e os alemães. Como vocês podem ver, os alemães pegaram navio para o Brasil. E os demais pegaram trem. Por isso, na desembarcação, ocorreu tudo como esperado. Mas, como sempre, nos primeiros anos teve o preconceito que não largava que as pessoas não conseguiam esquecer. Aí, no meio do ano, eles conseguiram se misturar com a população brasileira e até hoje a gente convive com imigrantes. Mas isso é bom, porque a gente aprende um pouquinho mais com as coisas que eles ensinam para a gente. Não precisa ter preconceito com os imigrantes, porque eles também são cidadãos. Nós fazemos parte da história do Brasil. Todos nós brasileiros somos descendentes dos grupos formadores do nosso povo. Quais são os grupos formadores? O grupo indígena reúne os primeiros habitantes do território. O grupo africano reúne as primeiras pessoas trazidas para trabalhar como escravos na terra brasileira no início da colonização. O grupo europeu reúne os primeiros exploradores e os colonizadores do nosso território, em especial portugueses.